Meus irmãos, da paz do Senhor, eu espero que você esteja bem. Eu peço desculpa pela demora em atualizar a série. A gente teve alguns problemas, mas eu creio que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Essa série é a série das Bem-aventuranças, um programa de devocional de 7 dias, de 7 turnos ou 7 aulas, assim como você queira chamar ou conhecer. E nós estamos falando das Bem-aventuranças, o primeiro grande sermão do Senhor Jesus. Esse é o terceiro vídeo da série, se eu não estou enganado. Antes nós fizemos uma breve introdução, perdão, esse é o vídeo 2. Antes nós fizemos uma grande introdução de Mateus, o que era o sermão das bem-aventuranças. E eu quero renovar na sua memória e relembrar alguns pontos que nós aprendemos. E que lembre-se, o devocional é o seu momento de intimidade com Deus. E o propósito dessa série é te fazer chegar ao maior grau de intimidade e tornar o devocional o seu principal instante de encontro com o Senhor Jesus. Eu sou o missionário Alessandro Medrado, aí tem todas as minhas redes sociais, aí embaixo tem o meu site que trata tudo que você precisa saber sobre devocional. No site nós não temos devocionais escritos, mas tem tudo para te auxiliar a tornar esse momento um momento único com o Senhor. Também nós temos aí o meu e-book que eu escrevi, que fala sobre o poder da oração. O nome dele é Silêncio, o poder da oração. Eu costumo falar que silêncio é o ensinamento de Jesus que foi esquecido dessa sociedade cercada por barulho, e ele está aí à venda, caso você queira adquirir. Junto com ele, você recebe o guia prático do devocional, e eu quero contar com seu apoio nesse momento. Vamos só renovar alguns pontos da nossa memória, trazer a lembrança ao que nós já aprendemos até aqui. Vamos lá. Os sermões da bem-aventurança, ele está contido no Evangelho de Mateus. Mateus ele tem um objetivo claro e simples, que é mostrar para o povo de Israel que Jesus ele é o rei dos judeus, o Messias aguardado, aquele que o povo judeu precisa reconhecer como filho de Deus vivo. Ele também apresenta Jesus como um novo Israel, aquele Israel que veio para substituir o primeiro Israel, o primeiro Jacó, o Israel perfeito, aquilo que o povo de Israel necessita ter como único e suficiente Salvador. E o povo judeu precisa determinar o que é e entender quem é Jesus de verdade, que é sim o Messias aguardado, o Filho de Deus, que veio como libertador do povo de Israel. Também a gente entende aqui que o sermão da montanha é o primeiro grande e o maior sermão feito por Jesus. Ali se inaugura o seu ministério da palavra, né? Ele já tinha feito os milagres da boca de Caná, alguns falam que foi antes, outros falam que foi depois, mas aqui sim a gente pode determinar que o marco do seu ministério começa aqui. Ele sobe para os montes para fazer um discipulado com seus discípulos e mostrar o verdadeiro caminho que Jesus nós devemos seguir para ser cristãos perfeitos em Jesus de Nazaré. Olha, além de ser o grande sermão do ministério de Jesus, os principais ensinamentos como nós devemos ser grandes cristãos, também é a receita para a felicidade. Nós vamos entrar aqui na primeira bem-aventurança, que eu costumo falar que nem é uma primeira bem-aventurança em si, mas ela é uma inversão de valor. Ele faz uma inversão de tudo aquilo que os judeus já tinham aprendido e que a maioria dos profetas antes deles até tinha citado. Nós estamos diante de várias bem-aventuranças, né? O primeiro vídeo resume de um modo geral todas elas, e aqui nós estamos entrando em detalhes. Essa primeira bem-aventurança, ela é na verdade, no meu ponto de vista, uma inversão de valor. E nesse devocional nós vamos entender um pouco mais sobre isso, e no final nós vamos meditar sobre o que é ser uma pessoa pobre de espírito. Amém? Olha o que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 5, verso 3. Ele diz o seguinte: bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Olha que poderoso o que Jesus está dizendo. O reino dos céus são para aqueles que são pobres. E até aqui, está todo mundo acreditando em Israel, através dos judeus, que o reino de Deus na terra vai ser inaugurado por força, guerra
poder e autoridade. E aí Jesus vem trazendo naturalmente uma inversão de valores. Não é nada daquilo que você acha que é. Não é nada da maneira que você acredita que seja. Não é nada da forma e da circunstância que vocês estão acostumados, ó Israel. O reino dos céus, ele acaba de ser inaugurado. E para você habitar nele, você precisa ser pobre. Pobre em espírito. Jesus vai começar dizendo, olha, bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurados são os pacificadores. Olha como Jesus vai entrar de confronto com uma cultura que acreditava que precisava de guerra, poder, riqueza e autoridade. E ele começa dizendo na sua primeira bem-aventurança que o reino do céu são para os pobres. E no meio delas, já perto do final, ele vai dizer que não se precisa guerrear para entrar no reino dos céus, mas se precisa ser pobre, pacificador. Só através disso nós iremos encontrar a perfeita felicidade, como eu já falei. E só através disso nós encontraremos também em Cristo Jesus os seus maiores ensinamentos. Para ser cristãos, nós precisamos entender que precisamos ser pobres de espírito. E talvez na sua cabeça agora venha surgindo um nó que também aconteceu na mente dos judeus. Porque quando nós pensamos em ser alguém pobre de espírito, nós imaginamos e buscamos alguém e temos na nossa mente alguém que está sem recurso. Aquele paupérrimo, aquele morador de rua, aquele que padece por necessidades, aquele que não tem dinheiro, que não tem alimento, que não tem o que se vestir. Mas esse não é o pobre que Jesus está falando. Em nenhum momento Jesus está falando de riqueza material. Em nenhum momento Jesus está dizendo que o fato de você abdicar ou fazer um voto de pobreza vai te conduzir ao reino do céu. Então a gente já começa a entender aqui algo claro e específico. Ser pobre de espírito não é ter uma vida espiritual pobre. Uma pessoa sem fé, sem santidade, sem piedade, sem conhecimento, sem caridade. Isso não é ser uma pessoa pobre. Isso é ser uma pessoa pobre em espírito. Você não ama o próximo, não respeita o próximo, não busca o conhecimento da palavra, você está se tornando uma pessoa pobre de espírito. E por causa disso, você não está destinado ao reino dos céus. Ser pobre de espírito também não é ser uma pessoa que tem problemas com a sua própria identidade. Aquele que é extremamente vítima, aquele que acha que não consegue, que tem problemas com a sua autoestima. Ser pobre de espírito não é ser uma pessoa que é vitimista, que se coloca em posição de inferioridade e que não reconhece que nós somos filhos de Deus. Olha, Deus vai ser claro em dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deixou para os seus filhos como herança. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor Jesus. Tudo que Deus deixou para nós, ele deixou como herança. E um pai não deixa uma herança de dívida para o seu filho, porque a nossa dívida ela foi paga na cruz do Calvário. Então ser uma pessoa pobre de espírito não é uma pessoa que se vitimiza, que se coloca em posição de inferioridade sempre, e ser uma pessoa que se coloca também com problema de baixa autoestima. Eu sou feio, eu não consigo, eu não sei fazer. Isso não é ser uma pessoa pobre de espírito. Então vamos refletir até aqui 2 pontos. Ser uma pessoa pobre de espírito não é uma pessoa pobre espiritualmente, que não ama o seu próximo, não prega o evangelho, não evangeliza, e também não é uma pessoa que tem problemas de baixa autoestima, uma pessoa que tem uma autoestima baixa, que se vitimiza. Lógico que tem problemas psicológicos, doenças que colocam as pessoas nessa condição. Isso eu estou falando de uma enfermidade. Mas existem pessoas que se colocam nessa posição de vitimismo para se beneficiar do próximo. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Você não é pobre de espírito se você faz isso. Também não é, como eu já disse no começo, uma pessoa pobre de espírito abdicar, com todo respeito, como fazem os franciscanos e alguns monges, de algumas outras religiões que não convém ao caso falar, que se abdicam de toda a riqueza material da terra para acreditar
que abdicando das riquezas da terra, no céu terá um lugar abençoado. Não, não. Você não é uma pessoa pobre de espírito fazendo isso. Então vamos lá. Uma pessoa pobre espiritual. Uma vida sem amor, sem santidade, sem piedade, sem conhecimento, sem fé, sem boas obras. Lembra quando o anjo aparece para João Batista e manda ele escrever a carta para a igreja de Laodiceia? O que é que ele diz para a igreja de Laodiceia? Você não é crente e nem frio. Você é morna. Você se acha ser rico por causa do dinheiro que você tem. Mas você é uma pessoa amaldiçoada e pobre. Não é de riqueza material que o Senhor Jesus está falando. Onde estão as tuas obras? Você tem empregado o amor do Senhor? Você tem evangelizado? Falado que o Senhor Jesus é perfeito? A sua vontade é agradável? Você tem amado o próximo? Tem tido caridade ao próximo? Assim como o Senhor Jesus nos ensinou? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ser uma pessoa pobre espiritualmente não significa ser uma pessoa pobre de espírito. Ser uma pessoa pobre de espírito não é uma pessoa que se vitimiza, que coloca problemas dentro da sua autoestima para ter vantagem sobre o próximo. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho recurso, eu não sei fazer. Hoje, eu poderia não estar seguindo a direção do Senhor, mas eu estou começando com o que eu tenho, e na verdade até com o que eu não tenho, porque esse material que eu hoje uso para gravar esse vídeo é emprestado. Mas eu estou seguindo a orientação do Senhor Jesus para começar aquela direção que Ele me deu. Mas eu poderia me vitimizar perante o Senhor. Deus, eu não tenho como começar, eu não sei fazer. Isso não é ser uma pessoa pobre de espírito. Comece com o que você tem. Ser uma pessoa pobre de espírito não é abdicar de tudo aquilo que seu pai te deu aqui na terra, tudo aquilo que você tem, do seu trabalho. Vou abrir mão de tudo, vou fazer a boa obra do Senhor. E aí agora, no céu, Deus vai me dar um galardão. Você pode ter um galardão por ter abdicado mão de tudo. Mas você abdicar por livre e espontânea vontade, buscando ter uma vantagem no céu, não é ser uma pessoa pobre de espírito. Isso não lhe garante o reino dos céus, como também não lhe garante morada junto ao Pai. Amém? Mas finalmente, o que é ter uma pessoa pobre de espírito? Eu enfatizei bastante sobre o que não é para chegar nesse momento e ser sucinto. E você tomar posse e se aproximar do Senhor. Ser uma pessoa pobre de espírito é entender que essa é a principal virtude do cristão. Ser uma pessoa humilde é a principal virtude do cristianismo. A felicidade do cristianismo só começará na sua vida quando você reconhecer que você é uma pessoa pobre de espírito. Ser uma pessoa pobre de espírito é reconhecer que nós temos que nos aproximar de Deus de mãos vazias. É reconhecer a nossa dependência em Deus, não de Deus. Porque todos nós necessitamos de Deus, mas precisamos ser dependentes em Deus. É saber, Senhor, eu não consigo fazer, mas o Senhor me deu a ordem, eu sei que o Senhor estará comigo, eu vou realizar. É aquilo quando Moisés vai aparecer perante a Faraó e Faraó te pergunta: quem te mandou? Olha, o Eu Sou me mandou eu vim. Eu não tinha capacidade, eu não sei fazer, mas por causa da ordem que ele me deu, eu nem sei falar, mas eu estou aqui porque ele me mandou. Olha a humildade de Moisés, reconhecer que ele não pode, ele não vai fazer, mas por causa da direção do Senhor, ele vai. Ser uma pessoa pobre de espírito é reconhecer que essa é a principal virtude da felicidade do cristianismo. É reconhecer que nós somos dependentes em Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, olha, o médico disse que não tem solução, mas eu ainda acredito no teu milagre, Pai. Eu sei que confiando no Senhor, através do seu Filho Jesus, eu posso obter a minha cura. E outra é se aproximar de Deus de mãos vazias, sem querer barganhar com o Senhor. Não, Senhor, porque se o Senhor efetuar um milagre, eu vou fazer X. Tu já começou a agradecer pela bênção que o Senhor tem para nos oferecer? Pai, eu te agradeço.
Porque mesmo sem contemplar o teu poderio, o teu milagre, eu sei que o Senhor vai atender a minha prece e a minha oração. Não porque eu quero, não porque eu preciso, mas que o Senhor sabe que o Senhor será exaltado mesmo que eu tenha ou que eu não tenha. Porque o Senhor é um Deus misericordioso. É por isso que eu te busco e te clamo nesse momento. Por último, eu vou exemplificar algumas situações para você entender o que é ser uma pessoa pobre de espírito. Eu já falei a primeira, que é de Moisés, quando Deus manda ir ao encontro de Faraó. E Moisés fala, logo depois da sarça: Senhor, eu não sei falar. Moisés, eu sou quem te enviou. Aí Moisés disse: por causa da tua palavra, Senhor, eu vou. Lembra do centurião também, quando se apresenta para Jesus e ele fala: Senhor, o meu servo está enfermo. Aí Jesus vai dizer: eu vou na sua casa. E o centurião vai reconhecer: Senhor, eu não sou digno de ter na minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra aqui agora, o meu servo que está lá enfermo, ele será curado. E Jesus vai dizer que não teve e não conheceu um homem com fé como a do centurião. Lembra também do rei Ezequias, quando ele vê a prova e a guerra, ele vai dizer: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pobre coitado. Mas olha o que Senaqueribe está fazendo. Agora o problema não é comigo, o problema é com o Senhor. Olha o que tem escrito aqui nessa carta, Pai. Eles não estão mais me ofendendo, mas estão ofendendo ao Senhor. E o seu nome não pode ser envergonhado, Pai. Lembra de Isaías quando se apresenta a Deus e fala: ai de mim, Senhor. Se o Senhor não tivesse do nosso lado, a gente não tinha vencido. Olha Isaías reconhecendo que a vitória não foi por causa dele, mas foi por causa do Senhor. Sendo humilde para reconhecer. Por último, lembra de Pedro? Quando ele está entrando no templo e aquele paralítico pede uma oferta a Pedro. Olha a lição que o apóstolo Pedro vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. A minha fé em Jesus é o que eu tenho, e eu vou te dar ela. Em nome de Jesus, levanta e anda. Talvez a situação ali era que ele quisesse uma riqueza material, mas Pedro está reconhecendo que ele não tem nada nesse mundo, e o que ele tem é a fé, e o que ele fala é sublime: levanta e anda, paralítico. Olha, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa dependência em Deus, e a principal virtude do cristão. Se você crê e entendeu, curve sua cabeça onde você estiver, que eu vou orar por você, e eu vou te convidar a orar mais sozinho agora onde você estiver, para que o Senhor Deus reconheça, ou melhor, para que você tenha o seu momento de intimidade com Deus, mais próximo dele, no santo nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai fiel, santo e bendito, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, Pai. Deus, muito obrigado pelo nosso devocional abençoado, por essa série das bem-aventuranças, Pai, pela um instante de esperança que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai santo e fiel. Deus eterno, bondoso, amado, justo e fiel, nos faz ser pessoas humildes, gentis, misericordiosas, pessoas que não querem nada em troca, Senhor. Nos faz ser pessoas pobres de espírito, para que nós possamos nos aproximar da Tua presença, Jesus. Pai santo e fiel, nós queremos reconhecer que a nossa dependência em Deus, através do Seu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você que crê, não deixe de nos acompanhar em mais um instante de esperança com a continuação dessa série. Vai agora também no meu canal, se inscreve e manda esse vídeo para quem mais precisa. E vai nos shorts desse canal abençoado, que tem uma mensagem rápida e direta para você, no santo nome de Jesus. No final desse vídeo aí está aparecendo a playlist e também vai estar aparecendo no santo nome de Jesus o primeiro vídeo dessa série para você que chegou agora. Fique com Deus, no santo nome de Jesus. Amém.